existe um detalhe sobre o Banco Bradesco que ninguém tá falando sobre, nem mesmo o Barsi, que comprou 500 mil ações recentemente, justamente por causa desse segredo aqui. Além disso, existe um motivo muito claro pelo Bradesco ter valorizado 26% de julho até agora. Mas que detalhe é esse? Será que esse segredo do Bradesco tá deixando ele muito melhor para quem pensa em investir em dividendos, investir em ações baratas? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, e para começar a te contar essa história, eu quero te dar um panorama do que o Bradesco vem passando nos últimos meses e até nos últimos anos, eu diria. O que a gente viu recentemente foi o resultado do segundo trimestre de 2024, que veio muito acima do esperado pelo mercado, com uma alta de lucro líquido de mais de 12%, batendo ali seus 4,7 bilhões, enquanto o mercado estava esperando algo como 300 milhões. Então a gente está falando de um resultado 15 vezes maior do que o esperado aqui. E isso tudo acontece no momento onde os investidores ainda estavam receosos porque o resultado do primeiro trimestre não tinha sido lá essas coisas todas, que foi de uma queda de 1,6% no lucro, lembrando que em 2023 a queda do lucro chegou a 21%. E aí você pode estar se perguntando, pô, Felipe, mas por que o resultado do Bradesco veio tão bom? O que aconteceu nesse meio tempo? E são três as principais razões aqui. A primeira delas tem a ver com a carteira de crédito, que é o que o banco faz para ganhar mais dinheiro. Essa aqui cresceu 5% no comparativo anual. E a qualidade da carteira de crédito do Bradesco é o principal ponto que eles têm tentado trabalhar, ou seja, eles estão conseguindo sucesso nisso aqui. O segundo ponto do resultado positivo foi a queda da inadimplência de 90 dias que a gente vem vendo no resultado recente. Então, se a carteira de crédito melhora e a inadimplência começa a cair, é claro que os resultados começam a melhorar. E isso tudo leva à consequência do terceiro ponto que trouxe melhoria nesse resultado, que foi a menor despesa com provisão para devedores duvidosos, justamente pela melhora da qualidade do crédito. A despesa com PDD saiu de 10 bilhões, como foi no segundo trimestre de 2023, para 7,3, como está agora. E aí, beleza, isso realmente tem ajudado o Bradesco a dar esse salto aqui recentemente de mais de 25%. Agora, nem tudo são flores. O Bradesco ainda tem uma grande dificuldade, que é melhorar o seu ROI, que atualmente está em menos de 8%. Lembrando que o ROI é a rentabilidade sobre o capital dos acionistas que uma empresa entrega. Então, se ele rentabiliza 8% desse capital nesse momento, poxa, você pensa que era melhor estar na taxa Selic, que paga mais do que isso. E aí a gente vai ver uma comparação breve com outros bancos, a gente vai ver que realmente o Bradesco figura entre um dos ROIs mais baixos da bolsa. Que, inclusive, o JP Morgan, uma das maiores instituições financeiras do mundo, avalia que o próximo ponto de melhoria é justamente o ROI. E outras casas de análise, como a da XP, por exemplo, afirma que ainda existem pontos de atenção muito grandes que o Bradesco precisa melhorar. E a gente já vai falar sobre isso, mas aí agora eu te pergunto, como é que você, investidor que trabalha numa área que não é do mercado financeiro, na maioria das vezes, que é o caso de vocês aqui, vai saber quais ações comprar quando até mesmo os agentes do mercado financeiro divergem nas suas opiniões? O banco X manda comprar, o banco Y manda vender e fica nessa loucura. E você vai escolher com base no quê? A gente precisa encarar a realidade e entender que essa tomada de decisão não é tão simples. Ainda mais quando a gente fala de outras 300 de tomada de decisão que você tem que ter no seu dia, na vida pessoal e no teu trabalho. Agora, eu garanto para você que tudo fica mais simples quando a gente sistematiza essa decisão. Vou te dar um exemplo real de uma consultoria de investimentos que a gente fez. Esse investidor aqui, que eu vou chamar de Paulo, ele tinha 2% da carteira dele em ações do Bradesco, 15% em ações da Engie, 6% em Klabin, e você vê que as porcentagens entre as ações eram bem diferentes entre si. E aí, ao passar por uma consultoria gratuita, o consultor do Paulo explicou duas coisas para ele. Primeiro, que existiam várias ações ali da carteira dele que já estavam caras, que já não eram mais tão boas para dividendo e que valeria a pena repensar nessas empresas, justamente para colocar o dinheiro em empresas mais baratas e mais pagadoras de dividendos na mesma época. E aí, quando o consultor perguntou pro Paulo por que ele tinha comprado cada uma daquelas empresas, ele não soube responder com tanta clareza. Ou seja, estava faltando duas coisas: uma estratégia para selecionar os ativos, saber quando comprar e quando vender, e um desenho ideal da carteira de investimentos dele. E foi nessa 1 hora de consultoria gratuita que ele recebeu exatamente um plano estratégico para ajudar ele nesses dois pontos. O Paulo, especificamente, decidiu continuar investindo com a gente do Clube do Valor, pensando em otimizar o sistema de investimentos dele. E eu vou te falar que a gente faz dezenas de consultorias como essas todos os meses. E o que a gente tem recebido de feedback são coisas como essa: Ramiro, que prazer te conhecer, a consultoria mudou minha vida. Já era bem organizado, mas mesmo assim ainda cometia alguns erros básicos. Então, se você tem um caso parecido como o do Paulo, que não tem tempo, que não tem uma estratégia muito bem clara, que não confia no seu assessor de investimentos, eu preciso te convidar para participar de uma das vagas da nossa consultoria gratuita. Para concorrer a uma delas é muito simples, é só colocar teu nome e teu telefone no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Pois bem, agora vamos falar o que é que ninguém tá falando sobre o Banco Bradesco. Até porque isso aconteceu
aconteceu numa reunião muito importante chamada Non-Deal Roadshow, que são reuniões que as empresas fazem com investidores sem compromisso de fechar negócio. E a última reunião como essa aconteceu no segundo trimestre de 2024. E o que o próprio Bradesco falou naquele momento ali é que ele está progredindo na recuperação da rentabilidade do ROI, só que a velocidade que isso vai acontecer vai depender da melhora da carteira de crédito e da inadimplência da carteira, que, como eu acabei de te mostrar, deu uma melhorada no período recente. Só que a gente está falando de inadimplência de mais de 5% ainda, enquanto o sistema financeiro nacional está em torno de 3%. E existe uma explicação muito clara para o Bradesco ainda estar com a inadimplência acima da média. E é isso que eu vou te explicar agora. O que não tem explicação nenhuma é alguém aqui do canal ainda não conhecer a experiência do Mestres do Capitalismo. Se você ainda sente que não tem controle do seu próprio dinheiro, quer encontrar formas claras de ganhar cada vez mais dinheiro na sua profissão, empreendendo, e quer aprender a investir bem, mas ainda não sabe por onde começar, então tá na hora de você começar a tomar decisões com um método, exatamente como um mestre do dinheiro faz. Já foram mais de 40 mil pessoas que passaram por essa experiência e a nota que elas nos dão é de 4,9 num ranking de 5. Então, se você quer se tornar um mestre do seu dinheiro, clica num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição desse vídeo. Beleza, agora para entender por que a inadimplência do Bradesco ainda tá tão alta, e a gente consegue ver isso nessa curva aqui muito claramente, onde de dezembro de 2020 para frente a inadimplência do Bradesco só aumentou. Naquela época ali a gente tava vivendo um misto de duas coisas. Primeiro, a pandemia, que trouxe seus problemas por si só, a taxa de juros lá embaixo. E segundo, os bancos digitais que começaram a incomodar cada vez mais os grandes bancos, e o Bradesco foi um dos que foi mais afetado. E a decisão meio pessoal do banco ali foi começar a conceder créditos para o mercado, justamente numa tentativa de aumentar a sua carteira de crédito. Só que essa liberação de crédito demasiada acabou levando à inadimplência desses empréstimos. E é justamente isso que a gente consegue ver nesse gráfico aqui. Só que agora, em 2024, o Bradesco veio com um plano chamado de guidance, né, que muitas empresas soltam, para mostrar claramente como é que ele vai melhorar daqui para frente. Ele trouxe esses 9 pontos, e aqui eu destaco 4. A carteira de crédito, que ele vai continuar tentando melhorar em todas as linhas. A qualidade do crédito, para tentar derrubar a inadimplência. A melhoria gradual da rentabilidade, no ponto 7 ali, o lucro. E a redução de custos, para agilizar ainda mais esse processo de lucro. Então você vê que o Bradesco agora está tentando ir na contramão do que ele fez lá em 2020. Então será que essa alta aqui do Bradesco é só o começo? A gente vai ver algo muito maior? Afinal de contas, a gente está falando de um banco que de 2021 para cá chegou a cair 44%. Será que chegou a hora dele melhorar? Bom, para a gente decidir se vale a pena investir numa empresa ou não, a gente nunca pode se basear nas projeções do futuro, principalmente que a própria empresa fez. Afinal de contas, ela vai ser sempre otimista ali dentro do que ela pode fazer. Então, para avaliar de forma quantitativa se vale a pena investir no Bradesco ou não, vamos usar a estratégia máquina de dividendos que eu criei junto com o time de gestão aqui do Clube do Valor e que avalia critérios puramente quantitativos. Primeiro de tudo, a empresa precisa ter sido lucrativa nos últimos 12 meses e não ter prejuízo nos trimestres recentes. Depois disso, a empresa precisa ter uma liquidez mínima diária de mais de 3 milhões de reais. Precisa ter uma consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos sem falhar nenhum ano. E precisa ter um dividendo alto na média dos últimos 3 anos. E aí, quando a gente olha para o Bradesco e vê ele com 499 milhões de liquidez diárias, entende que é uma liquidez super suficiente, vê uma consistência de pagamento de dividendos por mais de 10 anos seguidos, vê o banco com lucro, sem prejuízos recentes. Agora a gente precisa olhar para o terceiro critério, que é a média de dividend yield, que inclusive olhar para empresas desse jeito nos fez performar muito acima do índice Bovespa, como mostra esse gráfico, comparando a estratégia máquina de dividendos com a média do mercado. Inclusive, se você quer conhecer 7 outras empresas que estão dentro das mais pagadoras de dividendos, segundo a máquina de dividendos, é só você baixar um e-book gratuito que eu te contei toda a estratégia e te revelo as 7 empresas lá no final dele. Para fazer o download gratuito é só clicar aqui em cima ou no link da descrição do vídeo. E aí, olhando para esse aumento de dividend yield de 2022 para cá, a média nesse momento dos dividendos do Bradesco está pouco acima de 6,2% ao ano, o que coloca ele na 23ª posição da estratégia máquina de dividendos, ou seja, ele não está dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. Para quem vai montar uma carteira nesse momento, o banco não entra. E é justamente por isso que não é o Banco Bradesco que vai te deixar rico, mas sim uma carteira bem montada. Eu tenho os links aqui embaixo na descrição que vai te ajudar com isso. Mas se você é um investidor que gosta de receber dividendos e quer saber qual é a melhor ação elétrica da bolsa nesse momento, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes, vou estar te esperando por lá.